Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a essa nossa viagem pela matemática, onde nós, através da resolução de exercícios, mostraremos todas as variações que a matemática tem e que a matemática possui. Para isso, eu tenho aqui, ao meu lado, os meus dois melhores alunos, Júlia e Alex. E aí, galera? Sejam bem-vindos. Oi, pessoal. Então, gente, nós temos várias coisas aqui para falar, todas as possibilidades que a matemática traz e mostrar a vocês que não existe nada de difícil na matemática. Não é verdade? Meus alunos podem comprovar isso aqui comigo. Tem dificuldade? Não. Não. Tudo bem que eles são excelentes alunos, então eles são, eu sou suspeito aqui porque já os conheço. Mas você verá ao longo da nossa aula que, de fato, eles têm autoconhecimento matemático. Legal? A questão diz o seguinte: a tabela abaixo faz parte de um encarte de uma rede de fast food e apresenta o peso e as quantidades calóricas de alguns alimentos. Utilizando os dados dessa tabela, calcule quantos gramas de feijoada tradicional uma pessoa precisa consumir para ingerir a mesma quantidade de calorias presentes em 2 pastéis, uma coxinha e uma fatia média de pizza. Gente, que comida saudável! Vocês não acham? Coxinha, pastel, fritura. Ainda se fosse com óleo de canola, mas não. Bom, temos a tabela, deu fome? Deu fome, não é essa fome, né? Não, você vê, os dois são pessoas, esbeltas, pessoas, eles não comem esse tipo de coisa. Pelo menos se comem, eles escondem da gente. Mas, gente, nós temos a tabela aí, no nosso monitor, alimento, na primeira coluna. Coxinha média, elaborada com frango e massa, sem requeijão. Você vê o detalhe do sem requeijão, né? Na segunda coluna, gente, a medida caseira, 1 unidade, tá? Na terceira coluna, o peso em gramas. E na quarta coluna, a energia em calorias. Agora vamos pegar o que a pessoa comeu. De novo, por favor, o que comeu? Ela comeu 2 pastéis, uma coxinha e uma fatia média de pizza. 2 pastéis, uma coxinha e uma fatia média de pizza. Gente, vamos dar uma olhada aqui nas calorias disso aí. Olha só, se você olhar ali na primeira linha dessa coluna, você tem, então, 360 calorias para uma coxinha, certo? Na terceira linha, pastel de carne, nós temos 445, só que a pessoa comeu quantos, Júlia? 2. Comeu 2, então 2 vezes 445. E ainda temos a pizza, certo? Uma fatia média, 685 calorias. Então, como é que a gente faz para descobrir quanto é que isso aí pesou, aspas, em termos de calorias? Que cálculo nós faremos? Bom, vamos lá. Me ajuda, primeiro, Júlia. ela comeu 2 pastéis. 2 pastéis vezes, voltamos lá, gente, 2 vezes 445. Vai anotando. Daí ela comeu uma coxinha, 360 calorias. 360. E ainda uma fatia média de pizza, que são 685 calorias. Nossa, olha só, gente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um cálculo em cima disso, que vai nos levar a uma regra de 3. Você fez a soma, enquanto a gente pensava aqui? Quanto é que deu? Deu 1.935 calorias, tá certo? Guarda esse número. Mas voltando, gente, ao cálculo, que regra de 3 é essa? Você tem ali 480 gramas, corresponde a 720 calorias. Isso da feijoada. Exatamente. Olha a observação que a Júlia fez. Estamos falando da feijoada. 480 gramas, corresponde a 720 calorias, X gramas, C calorias. Se você multiplicar cruzado, por que cruzado? Porque é uma regra de 3 simples e direta. Aumentando a quantidade de gramas, aumenta a quantidade de calorias. Você vai encontrar uma expressãozinha matemática. Multiplicou cruzado, simplifica o 720 com 480, C igual a 3 sobre 2x. Nós estamos falando da feijoada, ok? Então, 480 gramas de feijoada, correto, Júlia? Sim. Correspondem a 720 calorias. Essa aqui é uma expressão geral. Qualquer que seja a quantidade que você coloque ali para o x, vai relacionar com a quantidade de calorias da feijoada, tá certo? Agora, aqui entre nós aqui achamos essa feijoada um pouquinho light. Vocês não acham? 720 calorias para uma feijoada? Deve ser aquela feijoadinha, né? Aquela basicazinha, Bem só básica. com Depois que a fatia de pizza tem 685, falar que a feijoada tem 720. Está perto ali. Mas, enfim, o que faremos agora? Veja só. Da onde surgiu o número 1935? É o Sam. É tudo que você comeu, coxinha, pastéis e pizza. Então, substituindo as 1935 calorias no lugar do C, da regra de 3, você vai isolar o x. Passa o 2 multiplicando e o 3 dividindo,
faz as operações matemáticas 2 vezes 1935 dividido por 3 e você descobre que essa feijoada tem 1.290 gramas. Mas então, gente, um cálculo simples que envolve regra de 3 e que você pode fazer sem grandes problemas. Você relacionou a quantidade total de calorias que tem uma feijoada, 1935, correspondente a quê? Aquela outra alimentação saudável, pastéis, coxinha e pizza. E relacionou com o peso, 1.295. Só fazendo um adendo, a gente fala peso numa linguagem popular, mas os meus colegas físicos preferem que a gente fale massa, que é o correto, ok? Vamos em frente? O assunto agora é um dos assuntos mais cobrados pelos vestibulares do Brasil. E eu ouvi aqui uma confissão que a Júlia adora esse assunto. Que assunto é esse, Júlia? Funções. Funções. Você sabe que a parte de funções é uma que tem o maior número de aplicações. Quando você abre, por exemplo, lá um jornal e você vê um gráfico que representa qualquer coisa, a temperatura de uma cidade com o passar das horas do dia, você está relacionando duas grandezas. E esse gráfico pode representar uma função. Dependendo do lugar do Brasil, não se usa o termo função, eles chamam de aplicação. Tá? Então isso aí depende do regionalismo. O mais usado é função, mas pode ser aplicação. A função que a gente vai mostrar primeiro é a mais cobrada por todos os vestibulares do Brasil e concursos públicos. É a função do primeiro grau. O que a gente espera de uma função do primeiro grau? Uma vez eu ouvi a frase de uma pessoa que achava que a função do primeiro grau era aquela que o aluno estudava quando estava no primeiro grau. Não, na verdade, hoje, ensino fundamental, mas na verdade não é isso, gente. Uma função é do primeiro grau quando o maior expoente da variável x vale 1, ok? Então, imagine a seguinte função, y igual a vezes x mais b, ok? Essa função a gente pode chamar de função do primeiro grau porque o expoente do x vale 1. A boa notícia é que toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. E aí tem uma notícia melhor ainda, gente. Sempre que a gente tem reta, a gente pode usar a regra de 3. Mas só vale para reta, tá certo? Então, quando você tiver uma reta, você pode relacionar com regra de 3. Você sabe por quê? Porque existe uma proporção. Quanto mais você aumenta um valor, o outro aumenta em quantidade proporcional. Certo? Então, vamos lá. Y igual a x mais b. O que significa o a? O que vocês acham aí, meus amigos, que é o a? É o coeficiente angular. Exatamente, Alex. Júlia, o que é o b? O B é o coeficiente linear. Exatamente. A questão é o que é que eles significam. Para isso, você vai me acompanhar aqui nesse gráfico. Vejam só, eu tenho a função y igual a x mais b, onde o a, como disse o Alex, é o coeficiente angular e o b, como disse Júlia, é o coeficiente linear. O b aparece no desenho, porque o b é o ponto onde a reta corta o eixo y. Gente, sempre. O termo independente, o b é o termo independente, é o termo que não tem o x. É o ponto onde a reta corta o eixo y. E o a não aparece no desenho. Só falei, por que ele não aparece, professor? É que para você descobrir o valor do a, você tem que usar a tangente do ângulo alfa. O valor do a é sempre a tangente do ângulo, correto? Então, o b é o ponto onde a reta corta o eixo y, enquanto que o a você tem que usar a tangente de alfa, certo? O que mais nós temos? Olha lá, gente, o a é a tangente de alfa e aqui eu tenho um desenho genérico para te mostrar. Veja só, esse número menos 6, ele corresponde ao b, que é o termo independente, que é o coeficiente linear que a Júlia mostrou. Enquanto que aqui nós temos o 2, que é a raiz. E aí você vai falar, professor, mas como é que eu vou saber esse desenho sem ter a função? Então eu te dou a função. Y igual 3x menos 6. Essa função é do primeiro grau porque o expoente do x vale 1. Quem é o coeficiente angular dessa função aí, gente? Quem que vocês acham que é o coeficiente angular? É o 3 ou é o menos 6? 3. É o 3, exatamente. Esse é o angular. Angular porque ele te dá a inclinação da reta. E o coeficiente linear vale quanto, Alex? Menos 6. Menos 6, perfeito. Meus amigos, esse desenho, para que você consiga confeccionar, você tem que saber que esse pontinho aqui onde você corta o eixo x, ele é chamado de raiz. E a raiz, ela tem uma característica. A raiz, ela zera a função. Então, sabe o que se faz? Se você quer zerar a função, você faz o valor do y ser zero. Você faz isso aqui, ó. Você faz lá, ó, a função é essa, y igual a 3x menos 6. Você substitui o y por zero e isola o x. Faz os cálculos, atenção, x igual a 2. Este número 2 é chamado de quê? Raiz da função. Isso quer dizer, professor, que se eu substituir 2 na função, a função vai dar zero. Exatamente. Então, se você substitui o 2 é o número que zera, correto? Esse número é chamado de raiz. O que mais nós temos?
uma função que é chamada de função constante. Você sabe por que essa função é constante, meu amigo? É porque o a vale zero. Veja, ela não é mais função do primeiro grau. Tá? Por que ela não é do primeiro grau? Porque o x desapareceu. O a é zero, você faz com que zere o primeiro termo. Sobra o b. Se o y for igual ao b, você tem uma função chamada de constante. Professor, por que é constante? Porque ela é horizontal, paralela ao eixo x. Isso quer dizer que, independente do valor do x, o valor do y é sempre o mesmo. Certo, gente? Essa é uma função o quê? Função constante, não esqueça. E por que eu estou te mostrando todos esses detalhes? Porque nós vamos resolver uma questão em pouquíssimo tempo, que é uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, que fala sobre função do primeiro grau, e logo na sequência, uma função que é do segundo grau numa prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Tô certo, gente? É isso mesmo? Federal de Minas e Federal de Santa Catarina, eles é que me informaram, já fizeram todas as provas do Brasil, só que eles chegaram num ponto que eles fazem só para... Né? Sabe brincar, quando, né? Só para brincar. Tô em casa fazer nada. Exatamente. O Alex, acho que depois que ele come a feijoada, né, Júlio? O Alex faz, daí ele fala, vamos resolver alguns exercícios de matemática. A nossa próxima função é a função chamada de função quadrática. Meus amigos, função quadrática é chamada também de função do segundo grau. Motivo: o expoente maior do x vale 2. Ao contrário da função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Exatamente, eu disse. Vocês vão observando o que está acontecendo aqui. Meus amigos, essa parábola, ela tem algumas características. O a não pode ser zero, porque se você colocar zero aqui, esse termo desaparece e aí seria uma função do primeiro grau. Mas o c pode ser zero e o b também. Quando o valor do c é zero, é porque a parábola passa pela origem. E quando b vale zero, significa que a parábola é simétrica ao eixo y. Este ramo aqui da esquerda da parábola é o mesmo ramo que o da direita e está dividido pelo eixo y. Correto, gente? Parábola tem muitas aplicações. A maior aplicação delas é o tal do ponto de máximo e ponto de mínimo, que nós veremos aqui. Olha só. Essa parábola é uma parábola geral, então, descrevendo toda ela para você. A concavidade... Concavidade, professor? Eu não lembro o que é concavidade. Concavidade é a abertura da parábola. Se a concavidade é voltada para cima, é porque o a é positivo. Se ela fosse para baixo, o a seria negativo. Esses dois pontos onde você corta o eixo x, como acabou de dizer a Júlia, são as raízes. E como é que eu descubro as raízes numa função do segundo grau, numa equação do segundo grau? Se usa a fórmula de quê para resolver uma equação de segundo grau? De Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Vocês sabiam que é só no Brasil que se chama fórmula de Bhaskara? Não. É só no Brasil. É um hábito que surgiu nos anos 50, nos outros lugares do mundo não. Eles chamam de fórmula para resolução de uma equação de segundo grau. Mas eu acho muito mais legal você homenagear o Bhaskara, já que foi ele, pelo menos depois de Cristo, que elaborou essa sequência de passos que resolve a fórmula. Mas enfim, ali está a fórmula de Bhaskara, certo? Que todos, eu tenho certeza, conhecem. E aqui você tem o x do vértice. X do vértice, professor, mas quem é o vértice? O vértice, nesse caso, é o ponto mais baixo da parábola. Para você descobrir o valor do vértice, você primeiro descobre o valor do x através da relação menos b sobre 2a. Quem são b e a? São aqui o a é o coeficiente do x ao quadrado e o b é o coeficiente do x. Certo? Fazendo a continha, você descobre o x do vértice. Descobriu o x, substitui na função e acha o y. É assim que a gente consegue trabalhar com uma parábola. Correto? Tendo visto isso, gente, nós podemos agora falar da questão que o Alex tinha citado antes, que é a questão de número 2 da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa questão caiu quando, Alex? Essa é da Universidade Federal do Espírito Santo e foi cobrada em 2007. 2007. Ela diz: João quer comprar um computador cujo preço à vista é de R$1.000. O vendedor lhe ofereceu duas formas de pagamento, ambas com taxa de juros compostos de 10% ao mês. Bem, ele pede duas coisas. Na A, ele fala, na primeira forma de pagamento, ele pagaria o computador em uma única parcela, 90 dias após a data da compra. Determine o valor dessa parcela. Certo. Então, vamos uma coisa de cada vez. Foi citado juros compostos? Sim. Foi citado. Gente, comigo. Esta é a fórmula dos juros compostos. Vamos a ela. O M é o montante, valor final, viu, pessoal? Montante é valor final. O C é o capital inicial ou valor presente.
O I é a taxa de juros e o N é o tempo de aplicação. E sabe o que é 1? Não façam piadinhas, por favor. A cara que o Alex me olhou quando eu perguntei o que é 1... Gente, eu queria ter aqui mostrado a vocês. Você ficou surpreso quando eu falei o que é 1, né? Fale o que você teve vontade. Vai. Não? Então tá bom. Pensei em nada. Não, mas a cara que você fez disse tudo. Gente, esse 1 significa 100%. 100%, 100% é 1. E o que ele está fazendo aí é que tudo que você tem num determinado instante é o teu 100%. Certo? Aqueles R$1.000 que você emprestou é o teu 100% naquele instante. E aí o juro vai incidir sobre isso. Tá? Pessoal, o que nós queremos então? O que nós temos? Nós temos o seguinte, R$1.000, certo? O valor inicial. Preço do computador. Preço do computador, obrigado, Júlia. Preço do computador, R$1.000. 0,1. Da onde veio o 0,1, pessoal? É 10%, correto? 10, divida 10 por 100. 10 por 100 dá 0,1. Professor, por que você colocou 3? Vocês não viram aí 90 dias? Sim. Pessoal, 90 dias são quantos meses? 3 meses. 3 meses. Veja que ele também disse no enunciado meses. Então eu transformei os 90 dias em 3 meses. Essa é a fórmula que vai te dar o valor final. Olha só, 1 mais 0,1 dá 1,1. Como é que eu resolvo 1,1 elevado a 3? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, certo? E fazendo a continha, R$1.331. Então um computador que você pagaria 1.000 à vista, dali 3 meses, com uma taxa de 10%, você paga quanto? 1.331. Pessoal, acharam alto? É quase o que o mercado pratica atualmente. Tá? Eu não te diria que a taxa é 10% ao mês, mas não te diria isso. Mas essa taxa que você usou aqui, ela, na verdade, pode ser perto disso, 8%, 7%. Você vê que coisa, em 3 meses um computador que custava 1.000 vira 1.331. Agora imagina quem parcela em 12 vezes. E 12 ainda é pouco, porque a pessoa quando vai comprar, ela vai para 24 vezes 36. E quem parcela um carro, então? Carro, né? 48, 60, tem até 84 vezes, nem sei se tem mais. Deus Bom, então esse é o primeiro item. O segundo item, o que fala de parcelamento em quantas vezes, Júlia? Isso, em 2 parcelas. Na segunda forma, ele pagaria o computador em 2 parcelas. A primeira com vencimento em 60 dias e a segunda com vencimento em 90 dias, ambas após a data da compra. Sabendo que a primeira parcela é de R$500, ele pede que a gente determine o valor da segunda parcela. Opa, cuidado, agora tem um perigo aí. Você viu que ele falou em R$500? Uhum. Tá? Então, ó, ele deu R$500, primeira parcela R$500. Então, desses R$500, pessoal, eu vou ter que abater esses 500. Mesmo tá? porque esses 500 é um montante, né? E não o capital inicial. Exatamente, porque você, na verdade, você já está adiantando esse dinheiro. Uhum. Você tem toda a razão. Ele já faz parte do montante, perfeito. Ele disse quantos dias? 60? São 60 dias. A primeira com vencimento em 60 dias. A primeira em 60 dias. Quantos meses em 60 dias? 2 meses. Então, gente, nós ficaremos com o seguinte. Para 60 dias, você usa a mesma fórmula. Esse começo é a fórmula. Olha lá os quinhentão lá. Ó. R$500 sendo descontados. E por que 2 aqui? Porque são 60 dias. E aí, R$710. Opa, 710 mais 710 e você já tinha dado quanto? 500. Então, isso dá quanto? 710 com 500? 1.210. Pessoal, vejam comigo. Em 90 dias, esses R$710, se você fizer a continha, você vai ter dos 710, tá? Você vai falar, professor, por que não tem elevado a 3 se são 90 dias? Não, é que eu estou pulando dos 60 para o 90. Não entendi. Explico. Você deu 500, uma primeira parcela. A segunda parcela para 60 dias, certo? Aí você tem que pensar, dessa segunda parcela de 60 para a próxima, para 90, tem um mês a mais. Então o que eu estou calculando? Eu estou calculando, só para você entender, esses R$710 que eram de 60 dias, jogue eles para um mês a mais. Você vai ter o quê? De 60 para 90, 30 dias, um mês. Por isso que aqui o expoente é 1, tá certo? Eu não escrevi nada, é 1. 781. E aí, gente, nós chegamos ao valor da segunda parcela, 781. Veja, se você deu 500 na primeira parcela e mais os 781, você teria 1.281. E aí você pode até fazer uma comparação com o plano anterior, né? Com a maneira anterior. Para ver qual que é melhor. Certo, gente? Para ver qual é a melhor. Tudo bem? Bom, nós falamos sobre juros compostos e existe uma maneira de resolver juros compostos que não a que eu usei. Porque, pessoal, por trás dessa fórmula que eu mostrei, sabe o que tem? Tem uma PG. Porque quando você capitaliza os juros dessa forma, essa capitalização de jogar, como disse Júlia, juro sobre juro,
é uma capitalização que você tem uma PG, porque você tem uma razão, você está multiplicando. Mas existe um cálculo matemático que usa logaritmo para isso. Eu vou falar, ai, professor, logaritmo. Me digam, vocês gostavam de logaritmos desde o primeiro instante que estudavam? E o silêncio é a melhor resposta, né, gente? Disseram tudo. Mas, na verdade, o logaritmo é uma potência. Ela é uma potência disfarçada. Bem disfarçada. Bem disfarçada. Mas vocês vão ver, pessoal, que não tem grande coisa, assim, dificuldade. Não. A verdade é que as aplicações dos logaritmos são muitas. Para vocês terem uma ideia, logaritmo se usa até em música. Como assim? Música? O Johann Sebastian Bach, que foi um dos maiores compositores de todos os tempos, ele criou uma escala logarítmica que existia a escala tradicional, dó, ré, mi, etc. E ele criou uma escala logarítmica que dava uma sonoridade melhor, que é usada até hoje. O aluno que faz o curso superior de música, no primeiro ano do curso, ele tem aula de logaritmo. Caramba! Estão assim, ó, embasbacados. E não é só isso. Você usa para calcular a intensidade de terremoto, você usa na economia. Quando uma pessoa morre, o resfriamento do corpo da pessoa, ele segue uma lei, segue uma curva que é uma curva exponencial. Tá? Então, assim, uma pessoa morreu. Digamos que foi um homicídio. Aí o médico legista quer determinar quanto tempo faz que ela morreu. Ele consulta uma tabela que diz ali, então a temperatura média do corpo humano, 36,5 graus Celsius. A partir do momento que a pessoa morreu, a cada hora depois da morte, o corpo segue essa curva de resfriamento. Então, ele, através de cálculos com logaritmos, claro que o médico não precisa disso porque já está tabelado, você descobre quanto tempo faz que a pessoa morreu. Que macabro. Essa vocês não esperavam, né? Não mesmo. Então, vamos fazer uma rápida revisão sobre isso? Vamos lá. A palavra logaritmo, antes de mais nada, log é estudo e aritmos, número, o estudo dos números. O logaritmo de um número n numa base A é x, o x é o logaritmo e ele pode ser qualquer número real. Esse n é chamado de antilogaritmo e ele tem que ser sempre um número maior do que zero. E o a, que é a base, tem que ser sempre um número maior do que zero e diferente de 1. Ok? Essas são as condições. Mas o resultado é que é o logaritmo, hein, gente? O que mais? Propriedades operatórias. Bom, aqui tem uma outra história. É o seguinte, imagina como é que fazia cálculo de juros no século XVII. Imagina uma instituição bancária. Sabe essa continha que a gente faz hoje? Tipo 2 elevado a 36, que você faz numa calculadora? Eles demoravam meses para fazer. Então, se a pessoa queria fazer um empréstimo, o cálculo do empréstimo demorava no mínimo semanas. Quando surgiram os logaritmos eles facilitaram o cálculo. Sabe por quê? Porque o logaritmo transforma uma operação matemática mais difícil numa mais fácil. Você quer ver? Olha só. O logaritmo transforma multiplicação em soma. O logaritmo transforma divisão em subtração. O logaritmo transforma potência em multiplicação. Aqui é que os bancos se deram bem. Porque um cálculo que demorava, esse 2 elevado a 36 que eu disse, virava uma multiplicação e rapidinho você fazia. Hoje em dia, o gerente do banco pega uma calculadora financeira e o cálculo que demorava meses demora 30 segundos. Tá? Isso quando não está tudo tabelado. Okay? E um último lembrete, Colog. Colog, pessoal, que se usa muito em pH de substâncias químicas, Colog é menos log. Tudo bem? Por que um triângulo, professor? Porque a próxima questão que nós vamos resolver envolve logaritmos e trigonometria. Você vai falar, isso é um pesadelo. O Alex está em estado aqui, e eu vou além, os dois sabem muita matemática. Sabe? Você imagine, se um aluno que sabe matemática faz essa cara, você imagine as caras que eu já não vi nesses 20 anos que eu dou aula. Imagina só. Mas vamos fazer uma rápida visão de triângulos também? Triângulo é um polígono que tem? 3 lados. 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. No caso do triângulo retângulo, meus amigos, claro que é retângulo porque possui um ângulo reto de 90 graus, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Existe a lei angular de Tales. A lei angular de Tales é aquela que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Viu como eles sabem tudo? Eles disfarçam. E, claro, tem o Teorema de Pitágoras. Esse é chamado de Teorema de Pitágoras em qualquer lugar. Não é que nem a fórmula de Bhaskara, que é só aqui no Brasil que é a fórmula de Bhaskara. O Teorema de Pitágoras diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quantas vezes você já não ouviu isso na vida? E daí? Vamos relembrar razões trigonométricas. Seno de um ângulo. O seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Razão entenda como divisão. Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente
e a hipotenusa. E a tangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Isso aqui é importante. Pessoal, o seno é igual ao cosseno sempre que os dois ângulos somarem 90 graus. Por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 1 grau é igual ao cosseno de 89, tá? Sempre que os ângulos são complementares. Tudo bem? É claro que se o seno é igual ao cosseno, a recíproca é verdadeira. O cosseno é igual ao seno. Quando os ângulos somam 90 graus. E as tangentes? Pessoal, quando os ângulos somam 90, as tangentes são inversas. Mas aí eu tenho que lembrar o que é o inverso de um número. Por exemplo, qual é o inverso de 2/3? 3 meios. 3 meios. Qual é o inverso de 1/7? 7, ou 7/1, se você prefere. Então, se você pegar uma tangente que vale, por exemplo, raiz de 3, é raiz de 3/1. Se você inverter, dá a tangente do ângulo complementar. A tangente de 36 graus, 36, fala, não sei essa, não precisa não. É só você saber que a tangente de 36 é o inverso da tangente de 36 para 90, 54. Tudo bem? E aí, pessoal, nós temos uma questão que fala sobre isso. E aí nós temos uma questão que caiu na Universidade Federal do Paraná. Foi quando, Júlia? Em 2008. 2008. Vamos ver, então. Ela diz, um grupo de pessoas foi classificado quanto ao peso e pressão arterial, conforme mostrado no quadro a seguir. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. 1. A probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso nesse grupo ter pressão alta é de 0,2. Vamos ver. Então vamos de uma em uma, gente. O seguinte, nós temos aqui o quadro, primeira coluna, pressão, alta, normal e um total. Então esse primeiro pedaço aqui do quadro, você fala da pressão. E aqui você tem o do peso. Peso em excesso, peso normal, peso deficiente e o total. Então, por favor, Júlia, mais uma vez, ele quer saber? A probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso ter pressão alta, se é verdade que essa probabilidade é de 0,2. Tá, então, pessoal, pressão alta, correto? Pressão alta, ok? Todo mundo que está nessa linha aqui, independente aqui do, né, se tem excesso de peso normal, ele disse que é quanto? 0,20. Tá? Então, a probabilidade de ter é 0,20. Foi isso que ele disse, certo? E esse item, então, é verdadeiro. Tá? Claro que você pode... 0,20 em quanto? 0,20 em 1. Só que dividir 0,20 por 1 dá 0,20. Tudo bem? O segundo. Se é verificado que uma pessoa escolhida ao acaso, nesse mesmo grupo, tem excesso de peso, a probabilidade dela ter também pressão alta é de 0,4. Gente, vejamos aqui. Excesso de peso com pressão alta, tá certo? É 0,10 num total de 0,25. Pense lá no problema do dado. Era 3 em 6. Aqui eu estou te dizendo que é 0,10 em 0,25. Se você dividir 0,10 por 0,25, você vai achar 0,4 ou 0,40. Foi exatamente o que ele disse, não foi? Então, essa também está correta. A primeira está correta, a segunda também. O próximo item? Se é